Body modification ou modificação corporal é um movimento de pessoas que alteram determinadas partes do corpo com técnicas diversas por razões não médicas. A lista de motivações é imensa e abrange desde estética até espiritualidade. Esse tipo de intervenção corporal muitas vezes é visto como manifestação artística. O coletivo de hoje recebe Ângelo Martinez, conhecido como Freak Boy, que é adepto da modificação corporal. Ângelo trabalha com modificação e suspensão. Além disso, é body piercer, ou seja, ele coloca piercings, implantes, faz bifurcações de língua e outros tipos de modificação. Olá, Ângelo, obrigada pela presença. É isso, imagina. Aqui conosco temos os estudantes de jornalismo da Universidade de São Judas, Renan Roque, Aline Prado, Luciano Bosco, Luan Araújo, Vanessa de Assis e Gisele Ribeiro. Ângelo, qual foi o primeiro contato que você teve com a Body Modification? Foi por volta de 2000, 2001, assim, comecei a frequentar convenções de tatuagens junto com meu cunhado e amigos. Comecei fazendo as primeiras tatuagens e fui adquirindo mais gosto, né, pela arte. E quando você começou a fazer modificações corporais extremas, assim? Foi, eu acho que em 2006, comecei dilatando o lóbulo primeiro, né? Depois o lábio, que eu acho que é um pouco mais extremo, o septo nasal. E só em 2007 que eu comecei a fazer os implantes subcutâneos. A gente percebe que a sociedade tem bastante, na verdade, preconceito com esse tipo de modificação corporal. Como que você lida com isso? Você já passou por alguma situação embaraçosa, de preconceito? A partir do momento que eu comecei a fazer, sabia que o preconceito era grande. Agora, a situação embaraçosa, assim, eu acho que a mais que, tipo, não sei, tocou mesmo foi um garotinho comendo um lanche e tal, numa praça, e passou com o pai dele, apontou e falou: pai, olha o moço feio. Eu fiquei muito sem graça. A body modification, às vezes, também é vista como uma forma de terapia por algumas pessoas. Como você se sente quando você faz alguma modificação? A modificação para mim é estética, né? Então eu me sinto bem em me olhar no espelho e ver que eu tenho mais um adorno. Agora, a terapia para mim já entra no caso da suspensão mesmo. Ângelo, quando você começou a fazer a modificação do corpo, modificação corporal, você ficou com medo de sofrer alguma infecção, alguma doença? Existem casos de infecções que podem ser causadas pelo material que você pode inserir no corpo? Esse medo eu nunca tive, porque sempre optei por fazer com profissionais qualificados e tal, sempre pesquisei. Mas há casos de infecções, sim, com certeza. Se você não procurar uma pessoa correta, fazer o processo de esterilização do material, o campo onde vai fazer o procedimento, você corre esse risco, sim. Ângelo, eu queria saber, no caso da suspensão, né? O que leva a fazer a suspensão? Não é estética, né? Talvez divertimento, o que acontece assim? Então, a suspensão vem de alguns rituais de passagem, tribos indígenas e tudo mais. No meu caso, eu faço a suspensão moderna, que a gente chama de suspensão moderna. É para a superação do corpo, sentir adrenalina, endorfina, entendeu? E testar os seus limites. Ângelo, só queria que você explicasse para o nosso telespectador o que é uma suspensão, porque eu não sei se todo mundo conhece, né? Para você explicar um pouquinho o que é esse procedimento. A suspensão é o ato de elevar o corpo com ganchos introduzidos na pele. Uhum. Ângelo, agora falando do lado familiar, quando você decidiu tatuar o corpo inteiro, colocar piercings e etc., qual foi a reação da sua família, dos seus pais, uma possível namorada que você tinha na época? O que aconteceu? No início sempre tem aquela apreensão do pessoal, preocupado você não conseguir um emprego e tal, acha uma ou outra modificação muito extrema, mas tive poucas críticas da família, assim, fui bem aceito mesmo, tranquilo. Ângelo, eu queria saber, assim, qual é o intuito, na verdade, da pessoa que começa a modificar o próprio corpo, assim? Para mim, algumas das minhas tatuagens têm algum significado, outras não, só pela beleza do desenho mesmo. Piercing, eu gosto, na maioria dos piercings, a simetria de dois lados iguais ou central. Então é tudo mais pela estética mesmo.
Ângelo, você, depois que você colocou os implantes, começou a fazer as modificações corporais mais extremas, fora as tatuagens, você sentiu algum problema no mercado de trabalho, alguma rejeição no mercado por conta dos piercings? No meu caso, não teve esse tipo de rejeição porque eu não procurei empregos fora disso, entendeu? Eu até trabalho num emprego fora disso, mas é junto com um familiar meu irmão, no caso, então não tenho problema nenhum de preconceito em relação a isso. E o próprio mercado de piercing e tatuagem, ele tem crescido nos últimos tempos. Você que trabalha com isso, né, pode dizer melhor do que ninguém. Então, você sente que as pessoas estão se interessando mais por... Com certeza, cresceu bastante. Pelo fato do preconceito ter caído um pouco também, tem mais procura hoje em dia. Ângelo, gostaria de saber o que leva uma pessoa a modificar o seu corpo. Se é algum desejo pessoal, algum desejo de se provar, ou se é somente um desejo estético, um desejo de beleza. Como eu falei na outra pergunta dela, para mim é mais estética mesmo, entendeu? Tem algumas pessoas que fazem a modificação baseado num ritual ou uma perca de um ente querido, como várias tribos por aí pelo mundo fazem, mas para mim é só pela estética mesmo. Ângelo, em 2008, a atriz performática francesa Orlan, ela veio ao Brasil e ela passou na TV um vídeo onde ela fazia uma cirurgia no rosto, onde ela colocava implantes de chifres como o seu, assim, na testa. Você acredita que hoje no Brasil existem muitos adeptos da Body Modification ou ainda é um movimento pequeno aqui? Sim, existe bastante. Conheço inúmeros. Eu acho que boa parte dos meus amigos tem modificação. Com as redes sociais, acabei conhecendo outras pessoas de fora, né, do estado de São Paulo. Então, acho que o número cresceu bastante. Pessoas que fazem amputações no próprio corpo. Não sei se você conhece alguém que faz isso ou se você já teve contato com isso. Qual que é a sua opinião sobre isso? O que você acha? Então, amputação, para mim, eu acho que não vou chegar nesse nível. Mas conheço algumas pessoas pessoalmente e, através da internet, converso com algumas que já fez. E você, conversando com elas, sabe o que leva elas a fazerem isso? Se é o mesmo motivo de estética ou da... Então, uma das pessoas, que é até uma pessoa que eu conheço mesmo, fez em base naquilo que eu pronunciei agora há pouco. Como se fosse um ritual de uma tribo, que ele perdeu um ente querido e fez uma pequena amputação simbolizando a perca desse ente. E tem algumas pessoas que eu conversei assim, que chega a ser algo meio, sei lá, doentio, não sei. Até não poderia estar falando isso pelo fato de ser um adepto da modificação, mas quando chega na parte da amputação, é fora do meu limite, assim. Ângelo, quantas tatuagens você tem? Essa pergunta eu não sei te responder, não. Tem inúmeras. Eu sei te falar o espaço que tem livre. Alguns aqui na barriga, as nádegas e um pequeno espaço nas costas. E as pequenas frestinhas que tem, né, que a gente vai preenchendo aos poucos. Desde quanto tempo? Desde quantos anos, mais ou menos, você A começou? primeira eu fiz, eu acho que foi em 2099, por aí. Ângelo, isso que você tem na cabeça não é chifre, né? Poderia me explicar mais sobre esse processo? Então, são implantes subcutâneos, né? A gente chama de implante 3D. Mas a colocação deles é a aparência de chifres, claro. Então, por isso que todo mundo... Olha lá, chifrudo. Qual Tá. material que utiliza? Esse que eu uso é PTFE, é polietileno, né? Mas já tem inúmeras pessoas usando silicone, mas é um silicone próprio para esse tipo de modificação, não é igual ao de mama. E esse tipo de implante, ele é feito geralmente só na cabeça? Eu vejo que você também tem Não, nas tem mãos, né? Em inúmeros lugares, nas mãos, peito, na perna, cabeça. Como que é o procedimento para colocar esse implante? É um corte? É, uma incisão, é feita uma incisão, descolamento da pele subcutâneo, introduz a peça e sutura. Demora muito tempo para cicatrizar? Ou... De 2 a 3 meses para cicatrizar, para você já ver o formato da peça que você introduziu. Para cicatrizar totalmente leva uns 6 meses. Algumas pessoas dizem que
as modificações, tatuagens e piercings acabam virando vício. Você acha que isso é real? É real, viciei. Viciou? Viciei. E quais... Eu pretendo continuar fazendo até uma que eu ainda não fiz, mas quero muito fazer é aumentar, né? Na testa, eu pretendo colocar mais 4 e fechar o ciclo aqui perto da sobrancelha. Uma delas, das mais extremas, assim, né? Agora a tatuagem a gente vai fazendo sempre que possível. E, Ângelo, você citou a questão das tribos que se reúnem em algumas seitas, no caso. Eu vejo também que você está com uma camisa escrito Diabos, né? Eu não sei se é só ostentação, se é só uma... Não, é performance. simplesmente um nome que veio na cabeça e a gente deu o nome à equipe de suspensão que a gente tem desde 2006. Tá, mas aí, levando para essa questão espiritual, você segue uma religião, algum dogma? Ou você se desprende disso aí? Não sigo nenhuma religião, nada. A minha crença sou eu mesmo. E é possível tirar esses implantes? Sim. É? Pode remover a hora que quiser. E fica normal de novo? Você vai simplesmente obter mais uma cicatriz, né? Mais um corte, que é por onde eles vão sair. E qualquer pessoa pode inserir objetos no corpo, fazer suspensão, ou tem alguma precaução devido a algum... Olha, eu particularmente acho que qualquer pessoa pode fazer. Tem as pessoas que tiverem alguma doença de pele ou algum problema de cicatrização, eu não aconselho fazer. Mas tirando isso, qualquer pessoa. Ângelo, de que forma que essas modificações podem ser prejudiciais à saúde? Olha, vou te falar que até o momento eu nunca tive problema nenhum com o meu corpo, com as modificações. Já conheci pessoas que teve problema assim, mas foi logo que fez, né? Não teve uma aceitação legal, já removeu. Agora, no decorrer do tempo, do passar dos anos, assim, nunca... Meus implantes, esse da mão eu tenho desde 2006, os da cabeça eu tenho desde 2007. Já fiz alguns exames e nunca deu nada. Como as modificações corporais são vistas pelo público e como os limites e o radicalismo influenciam na vida dos adoradores dessa arte? As respostas a essas e outras perguntas você confere no próximo bloco. Voltamos já. Continuamos a nossa conversa com Ângelo Martinez, conhecido no movimento da modificação corporal como Freak Boy. Ângelo, você participa de uma equipe de suspensão. Aonde vocês vão para fazer essas suspensões? Quais são os lugares que vocês escolhem para fazer esse procedimento? Quando a gente faz simplesmente para se divertir, a gente procura algum lugar na natureza que tenha um visual legal e tudo mais, ou até mesmo na garagem de casa. Mas algumas a gente faz apresentação em bares e tudo mais. É possível arrebentar quando você coloca os ganchos para modificação, para suspensão? Sim, é possível se fizer uma perfuração inadequada. Caso contrário, praticamente impossível. Você já viu casos assim? Na nossa equipe nunca teve nenhum, mas já vi na internet, tem um pessoal daqui que infelizmente acabou ocorrendo isso daí. Na gringa teve um acidente feio que o rapaz estava bem alto, acabou caindo, não tinha um backup no cinto de segurança que a gente fala, né? Quando está muito alto a gente coloca, ele acabou se machucando. Como seria a perfuração ideal? Assim, você tem que pegar tem algum lugar específico do corpo que tem que fazer ou tanto faz? Então, a perfuração ideal é com o equipamento ideal e cada pessoa tem um tipo de tecido diferente. Então, cada perfuração se baseia no local que é feita a suspensão, né? Joelho, costas, cotovelo, etc., inúmeros, e o tecido da pessoa.
os lugares que não é adequado fazer a perfuração para uma suspensão ou até para colocar esses implantes? Tem lugar assim do corpo? Os implantes eu não aconselharia colocar em articulações, né? Que eu acho que não vai dar muito certo. Agora, a suspensão tem inúmeros lugares que se pode fazer. E, Ângelo, qual é o material utilizado para fazer a suspensão? São ganchos, né, de aço cirúrgico e as agulhas são americanas, aqui no Brasil não tem fabricantes, são importadas, né? Ela tem um corte que corta por fora, por dentro, ela é oca. E o resto do equipamento é todo equipamento de rapel, né? Cordas, polia, tudo mais que a gente usa para facilitar a suspensão, né? Para não ficar uma coisa muito pesada para a pessoa que está puxando e tudo mais. Se a pessoa que está assistindo o programa em casa, ela quiser fazer a suspensão, existe um preparo ou simplesmente pode procurar vocês, o pessoal da sua equipe? Qualquer pessoa pode fazer a suspensão? Então, a gente, quando a pessoa nunca fez suspensão, a gente indica fazer a suspensão suicide, que é nas costas, na vertical, né? A pessoa fica em pé com ganchos nas costas, na linha do ombro. Essa é a mais tranquila de todas, então a gente indica iniciar por ela. Se a pessoa não tiver nenhum problema, coração, pressão, algumas têm, mas conseguem controlar, qualquer pessoa pode fazer. Daí então ela, e vendo os limites dela, ela vai passando para um outro estilo de suspensão mais agressiva. Então, as suspensões são um tipo de atividade radical que, comparando um animal com o skate, quando um skatista consegue acertar um salto de 180 graus, ele busca de salto de 360. Quando ele acerta de 360, ele busca de 520. Quando busca de 520, 700 e por aí vai. Cada maior o risco da suspensão, maior a vontade do cara de querer utilizar a suspensão. Exatamente, cara. Essa foi uma boa pergunta. Eu mesmo, é o que eu falei, o meu estilo de suspensão é suspensão moderna. Cada vez eu quero extravasar mais, buscar mais adrenalina, forçar mais meu corpo. Teve uma que eu fiz, que foi até numa apresentação, eu subi com apenas 2 ganchos nas costas, segurei 3 meninas para testar o peso do tecido até quanto ia aguentar. E foi tranquilo. A gente pretende fazer em tirolesas, balões, tem até uma equipe fora que até já pula em bungee jump. Ângelo, existem outras equipes aqui no Brasil? Tem uma outra equipe que é o iFly de Minas e tem um outro pessoal que se reúne assim, mas não rotularam o nome, não indagaram a equipe. Como assim. que é a divulgação de vocês lá fora? Já acontece? Acontece. Tem um blog que chama suspension.org, já teve algumas postagens nossas lá de suspensões que fizemos e tal. E o Facebook veio aí para ajudar a divulgação, né? A gente agora, acho que mais um mesinho, tá saindo um site só da equipe, que vai ajudar bastante na divulgação também. E são diferentes públicos que vão até vocês para fazer suspensão? Ou para fazer piercing ou tatuagem? Até você? Piercing, tatuagem, tem inúmeros públicos, né? Desde do pessoal como a gente, já que tem coisas mais extremas, até a menininha que vai simplesmente colocar um piercing no nariz. Suspensão eu já peguei um público menos variado, né? Porque não é uma procura tão grande, mas já suspendi. Tipo, a pessoa fez 18 anos, quero comemorar meu aniversário suspenso. Já suspendi um senhor de 51 anos de idade. Já suspendi inúmeras pessoas. E, Ângelo, você que já fez diversos tipos de suspensão, para você, qual delas foi a que você mais sentiu dor? Ou a que você mais sentiu que você tinha se superado naquilo? Então, ultimamente, as que eu tenho feito do final de 2011 para cá, que são pelo tórax, né? Pela barriga, peito. Essas, para mim, são as mais doloridas até agora. Tem as outras também que você suspende e coloca outra pessoa suspensa embaixo de você. Eu fiz uma dessa também no ano passado, fiquei suspenso pelo joelho e coloquei mais uma menina suspensa nas minhas costas. É bem mais dolorido.
Aqui no Brasil, as pessoas costumam, é muito comum fazer transformações no corpo, por exemplo, colocar silicone, colocar um botox na boca, e fazer algum tipo de coisas que também são transformações no corpo e que também não tem motivos médicos. Agora, implantes, suspensão, alargadores, já não é tão comum e a sociedade acaba vendo com maus olhos. Para você, por que as pessoas ainda veem com maus olhos esse tipo de modificação, sendo que as duas formas são formas de modificações para a estética? A sociedade impõe um padrão de beleza, né? Que é, no caso, essas que você citou, silicone, botox e tudo mais. Como a gente passa a não ser desse padrão, uma coisa mais extrema, mais, vamos dizer assim, como eles falam, bizarra, mais chocante, fica assim, né? Ângelo, existe algum tipo de preconceito ou rivalidade entre os próprios adeptos da modificação corporal? Existe, com certeza. Tem alguns grupos que acabam não gostando do trabalho de um, de outro, entendeu? Ou até mesmo algo pessoal mesmo. Ângelo, e existem muitas rixas? Não vou te dizer rixa, tipo, como gangues de brigar, simplesmente cada um no seu canto, entendeu? Mas como seria? É mais assim, por quantidade de pessoas que são adeptos, sei lá, à sua equipe, e gostam de sempre fazer suspensões, outras coisas com sua equipe, e outra equipe não, ou, sei lá, quem se supera mais, quem consegue fazer em lugares mais diferentes? Não é pelo fato de executar um trabalho ou outro, não. No meu caso, não gosto de algumas pessoas pelo fato de executarem maus trabalhos, entendeu? E acabar denegrindo a nossa imagem, só por isso, mas nada pessoal, assim. E mesmo assim, converso com essas pessoas, vêm falar comigo, falo numa boa, com total educação. Só que não me misturo, entendeu? Ângelo, em qual país nasceu o movimento do Body Modification e qual país que hoje pratica o maior número de atividades do Body Modification e também das suspensões? Então, Estados Unidos, né, cara? Na verdade, tem o Fakir Mustafar, né? Que ele tem uma escola de modificação, que lá é o foco, entendeu? Acho que o Brasil está muito longe de conseguir isso. Mas lá inúmeras pessoas aprendem com ele, aprenderam já. Foco da suspensão, hoje em dia, para quem não acompanha, é difícil, mas para mim está em alta, que eu que acompanho todos os dias, está em alta no mundo inteiro. Tem inúmeras convenções durante o ano, Texas, Califórnia, o pessoal da Rússia está fazendo uns encontros bem legais também. Nós aqui do Brasil também já tivemos alguns e assim vai. E falando ainda do cenário internacional, vendo as apresentações de outras equipes, qual o próximo objetivo, o próximo desafio que vocês da equipe têm? Assim, essa é mais ousada, então a gente vai fazer o próximo desafio que a gente quer. Ultimamente a gente está focado em colocar mais corpos um embaixo do outro suspenso, né? No caso, como eu citei, eu mais uma pessoa embaixo, a gente já fez 3 desse tipo, né? Uma pessoa suspensa segurando a outra no seu corpo. E a gente pretende aumentar o número de pessoas, variar a posição e suspensões com mais adrenalina, né? Tirolesa, pulo, igual já estão fazendo na Rússia. Coisas desse tipo, que não são comuns aqui no Brasil ainda, né? Ângelo, em relação ao mercado, a gente sabe que o mercado de tatuagem está crescendo cada vez mais. O de modificação, como que ele está? Então, modificação, no caso, eu não tenho como um mercado. Eu só faço modificação em amigos e em pessoas próximas. Se, vamos dizer, eu não te conheço, você passa na porta do meu estúdio, eu queria fazer uma modificação, queria bifurcar minha língua, queria colocar implantes, eu não vou fazer em você. Ângelo, muitas vezes a tatuagem, piercing, a modificação, até mesmo os implantes, são associadas por algumas pessoas à irresponsabilidade ou falta de caráter. Como é possível mudar essa concepção errada que as pessoas ainda fazem desses procedimentos? Eu procuro mudar e estou mudando, né?
maioria do pessoal que vem conversar comigo acha milhões de coisas assim antes de conhecer, depois que passa a conhecer, muda o conceito. Eu tenho minha família, tenho meus trabalhos, né, que não é um só, e não vejo problema nenhum na minha aparência, entendeu? Simplesmente é uma aparência diferente do padrão social. O caráter é o mesmo. Para finalizar, para você que faz suspensão, que faz modificação há bastante tempo, você acredita que algum dia, as pessoas no geral, né? Porque você disse que as pessoas que conversam com você, você consegue mudar a opinião delas. Mas você acredita que as pessoas no geral um dia vão deixar de ser preconceituosas ou ter alguma opinião contrária em relação a isso? Isso varia como um todo, eu acho. É uma questão de gosto, de percepção, que nem você mesmo. Tem pessoas que você agrada e pessoas que não. Então, eu acho que isso, sim, pessoas você vai agradar, outras não. Sempre vai ter isso, não vai ter como agradar todo mundo. A modificação corporal não tem como. Quero agradecer a visita do Ângelo Martinez, conhecido como Freak Boy, que conversou conosco sobre as modificações corporais, ou também conhecidas como Body Modification. Obrigada, Ângela, pela sua participação. Valeu, galera, eu que agradeço. Quero agradecer aos alunos de jornalismo da Universidade de São Judas Tadeu. A todos, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.